Capítulo 439 Estabelecimento do clã 3:1 As explosões que preenchiam o ar eram tão barulhentas que parecia que os tímpanos das pessoas estourariam. O rei marcial era forte demais, cada passo que ele dava fazia o chão tremer e cada soco causava tempestades. Quando era mais jovem, antes de ganhar o apelido de rei marcial, ele era chamado de desastre ambulante. Pelas ondas de choque que cada um de seus movimentos causavam, Yonvou podia entender o motivo. Agora ele estava mais forte do que antes. Yonvou estava bloqueando seus ataques com Vigrit e as asas celestiais ativadas, mas isso era o máximo que ele podia fazer. Seus olhos dracônicos conseguiam ler os movimentos do rei marcial, mas ele não tinha tempo de prever a trajetória. Ele não conseguia nem pensar em contra-atacar e mal estava conseguindo aguentar. Por outro lado, o rei marcial parecia relaxado o tempo todo. Se esforce um pouco mais, ele só estava demonstrando uma parte de seu poder. Você não tem só isso de habilidade. Yonvou também tinha ouvido isso no passado. Achei que você tinha finalmente se tornado um pouco mais útil, mas isso é tudo que pôde fazer. Você ainda é fraco. Você tem o receptáculo, então por que só conseguiu chegar a esse ponto? Quando ele estava em perigo de ser esmagado pelo todos por um, a demonização disse isso a ele cheio de arrogância. Ele não sabia porque isso era tudo que Yonvou podia fazer apesar de tudo que possuía. Tecnicamente, a demonização estava certa. Yonvou tinha um traço único que nunca foi visto na torre antes, o corpo de dragão divino demoníaco, e possuía 2 pedras da alma. Vieira tinha conseguido consumir a Mãe Terra só com uma pedra. Em comparação, as conquistas de Yonvou eram lamentáveis demais. A demonização teve que mostrar a ele como usar tudo que ele possuía para lutar. Naquela hora, Yonvou tinha força o suficiente para enfrentar todos por um. Agora, com outra pedra da alma e a criação da pedra do pecado, apesar de suas habilidades não terem necessariamente aumentado em proporção, ele tinha mais potencial. O rei marcial viu isso e estava se perguntando por que Yonvou estava se limitando tanto. O rei marcial procurava o caminho mais direto e via um maior valor nele. Você está com o mesmo problema do passado. Ele deu um sorriso brincalhão, mas seus olhos brilharam como uma luz afiada. O seu estado mental não acompanhou o seu corpo e Yonvou ficou em silêncio. Parece que você juntou artificialmente o talento que eu mencionei e forçou seus diferentes poderes e habilidades a se adaptarem ao seu corpo, mas você ainda tem um longo caminho a percorrer. Assim como o rei marcial disse, Yonvou esteve tentando encontrar um modo de adaptar seus poderes e habilidades para formar um todo completo. No entanto, ele acabou não fazendo nenhum autocultivo depois das 5 montanhas das penitências no 20º andar. Só existe uma coisa que você pode tentar e o que é? O rei marcial deu um enorme sorriso. Forçar tudo para fora. Yonvou ficou perplexo. O trabalho de um professor era guiar um discípulo perdido e parecia que o rei marcial estava tentando fazer isso. No entanto, Yonvou não conseguia se livrar da sensação de que o rei marcial só estava fazendo isso para fazê-lo sofrer. Yonvou instintivamente tentou recuar. O rei marcial fez o chão tremer. O céu e a terra reverberaram como se ele fosse o único ser nesse mundo. 8 clones exatos do rei marcial apareceram como uma cobra trocando de pele e correram em direções diferentes. Era o corpo de alma nascente, a arte superior de sombras que Valtz utilizou no labirinto do dragão, mas os corpos do rei marcial pareciam ainda mais realistas do que os de Valtz. CHHHH. A habilidade Trono das 9 Grandes Lotus permitia que 9 diferentes clones aparecessem ao mesmo tempo. O rei marcial falou com um tom ressonante enquanto cercava Yonvou. Só um já era difícil, mas 9 parece um inferno, não é? Por isso que eu ativei essa habilidade. Os corpos de alma nascente do rei marcial deram risadinhas, pressionando Yonvou enquanto usavam diferentes artes simultaneamente, ativando as 8 habilidades secretas dos 8 punhos extremos. Um deles usou a explosão combinada com as 18 palmas Arat. Outro usou os ventos com o tremor do tigre.
18 sombras de mãos cobriram a cabeça de Yonvou e garras de tigre atacaram na direção de sua cintura. Ele usou onda de fogo para evitar que o rei marcial imobilizasse e se virou rapidamente, atirando um relâmpago flamejante. Conjunto celestial, roda flamejante onda de fogo. O céu se dividiu e relâmpagos instantaneamente rasgaram a mão em pedaços. Yonvou fechou suas asas e disparou por entre os raios. Caminho do vento, ventania conjunto celestial, Shimu criou 8 espadas extremas, habilidade secreta tiroteio. Ele usou o caminho do vento para criar ventanias que amplificavam seus ataques e concentrou a força do conjunto celestial em Vigrid antes de balançá-la. Diferentes habilidades, artes e Mugong se reuniram como um para parar a mão do rei marcial. Clang. Apesar de o rei marcial não estar usando uma arma, o som de aço colidindo com aço ecoou. O rei marcial que estava usando o tremor do tigre não parou e continuou com seu ataque, dando 3 socos consecutivos com órbita misturada com o abismo sazonal, uma arte especial do rei marcial que foi criada a partir de uma habilidade secreta e um Mugong. Cada soco podia esmagar facilmente Yonvou distorcer o espaço com sua força, criando jatos de vapor e estrondos sônicos por onde passavam. Yonvou conseguiu bloquear o primeiro ataque com Vigrid, mas o impacto quebrou sua mão e seus ossos perfuraram sua pele. Crack! Seu ombro também foi deslocado. Como um único golpe pode ser tão poderoso? Era impossível para ele ser ferido, considerando como seu corpo de dragão divino demoníaco era resistente. Vigrid dobrou como se fosse quebrar no meio a qualquer momento. Se os dois colidissem mais algumas vezes, Yonvou tinha certeza de que seu corpo seria destruído. O rei marcial era alguém que podia fazer o impossível acontecer com a maior facilidade do mundo. Ainda faltavam 2 ataques. Um indo na direção do peito de Yonvou e outro na direção de seu ombro. Yonvou bateu suas asas rapidamente para recuar, mas o ataque que explodiu em seu peito fez Vigrid sair voando para cima. Até mesmo a ativação de 666 poderes da morte não conseguiu parar o rei marcial. Nergal ficou chocado por seus poderes terem sido destruídos tão facilmente. A Esma da Eva observa a situação com atenção. El morde suas unhas como uma expressão ansiosa. Todos os deuses da morte balançam as cabeças. Todos os demônios da morte olham para seu oponente com expressões irritadas e furiosas. Vimalacitra observa a sua batalha entretido. Cernuno estreita seus olhos. Enquanto Vigrid girava no ar, o ataque final acertou o ombro de Yonvou, puxando seu braço para baixo e fazendo sangue jorrar. O braço de Yonvou foi arrancado de seu ombro. O ataque foi tão intenso que isso mal podia ser considerado uma luta amigável. As pálpebras de Yonvou tremeram. Dizem que uma espada não faz parte do seu corpo e que é só uma ferramenta. Isso é ridículo. Se está na sua mão, ela é considerada uma extensão do seu braço. O que mais a espada poderia ser? Mas você precisa estar pronto para desistir dela quando a situação pedir por isso. Yonvou cerrou os dentes enquanto o rei marcial continuava. Se o seu braço for arrancado, você vai oferecer o seu pescoço também? Claro que não. Você precisa lutar bem. Observe tudo com os seus olhos. O olhar afiado do rei marcial ficou gravado no coração de Yonvou. Você não devia tratar o seu corpo como uma ferramenta, mas usá-lo realmente como uma ferramenta. Essas palavras ecoaram na cabeça de Yonvou de modo irritante, mas ele não conseguia entender muito bem o significado delas. Seus pensamentos também eram parecidos. Suas habilidades, poderes e Mugong eram simplesmente armas para ele. Yonvou não se importava muito com eles e não hesitava em misturá-los para criar vários métodos de combate. Pessoas que eram exigentes com artes marciais odiavam isso, mas ele nem pensava 2 vezes. Ele sabia que estava certo. Mas o rei marcial estava dizendo que isso não era o suficiente e que ele tinha que usar seu corpo como uma arma também para atingir seus objetivos. Qual era o seu objetivo? Não era simples. Havia somente um objetivo em uma luta: tomar a vida do seu inimigo, Svish. Ele imediatamente se virou para ir atrás do rei marcial. Como uma ferramenta.
Repetindo as palavras em sua cabeça, ele utilizou seu braço esquerdo para lançar um golpe do relâmpago. Seu coração dracônico e a pedra filosofal cuspiram poder mágico. Urrrne. Vosh. Seu corpo se expandiu e escamas preto-avermelhadas apareceram em sua pele. Quinto passo do despertar do corpo dracônico. Todos os poderes foram liberados. Capítulo 440, Estabelecimento do clã. 4, Yonvou gritou como um dragão rugindo depois de despertar de um longo sono. Vimalacitra está surpreso. Trovões e relâmpagos sacudiam o mundo e criavam rastros amarelos no céu que destruíam tudo em seu caminho. Bzzzt. Até que bonito rei marcial deu uma risada de desdém. Mas você ainda tem um longo caminho a percorrer. Com um único balançar de sua mão, ele conseguiu bloquear o relâmpago facilmente. Se tornar uma ferramenta não significa agir de forma precipitada. Significa que você deve observar a situação friamente e sem medo e pensar em uma resposta apropriada. Você precisa continuar observando. Os seus olhos devem sempre estar no seu inimigo. O ataque que Yonvou conseguiu lançar foi inútil no fim, mas ele não perdeu a oportunidade e continuou a atacar consecutivamente com as 8 habilidades secretas, desde destruição do céu até solo de ferro. Já que treinava com a espada, ele precisava de Vigrit para demonstrar seu poder de forma apropriada, mas as palavras do rei marcial ecoaram em sua mente. Como uma ferramenta ele as repetiu diversas vezes. Como uma ferramenta. Se ele não tivesse uma espada, poderia usar seus punhos. Se não tivesse seu braço direito, ele poderia lutar com o esquerdo. Por quê? Porque ele era uma ferramenta. Com esses pensamentos em mente, ele continuou perseguindo o rei marcial. Olhos são simplesmente para ver. Você deve sentir tudo. Confie nos seus sentidos. Reúna os seus 5 sentidos, intuição e o 6º sentido para não perder para o seu oponente. Você vai enxergar se conseguir rastreá-lo. Caso contrário, vai ser derrotado. Yonvou apunhalava, bloqueava e rasgava. Ele não se concentrou só no ataque, mas também reuniu seus sentidos como o rei marcial aconselhou, se concentrando em seu oponente. Cada ação, cada movimento de seus músculos e cada respiração que dava procurava entender tudo. Ele estava tentando encontrar uma abertura para rasgá-la. Por causa disso, seu braço direito ainda não tinha voltado a crescer com a regeneração. Ele estava concentrando todo o seu poder mágico em seus olhos e fortalecendo sua mente para controlar seu corpo precisamente. Diferença de tempo. Algumas vezes, ele ativava a diferença de tempo para se concentrar em prever os movimentos do rei marcial. Ele só tinha um objetivo: derrotá-lo. Seu corpo, seu poder mágico, sua mente e sua consciência estavam focados no rei marcial. Ele não tinha a capacidade de captar qualquer outra informação. Você entrou em um estado hiperfocado. Aviso. A sua mente foi sobrecarregada com o estresse extremo. Você foi afligido com o estado autonegligência. Você foi afligido com o estado perda de ego. Vimalacitra fica profundamente interessado na sua condição atual. Vimalacitra está curioso para saber como você planeja superá-la. Se não conseguir superar a sua condição, Vimalacitra ficará muito decepcionado. Mantenha isso em mente. Havia várias mensagens, mas ele não podia lê-las. Tudo o que ele fazia era repetir para si mesmo: torne-se uma ferramenta. Os poderes que o suportavam se reuniam de forma complexa em cada ataque, sobrecarregando suas funções de cálculo e deixando tonto. Ele conseguia ver o espaço se distorcendo com a força que as asas celestiais giravam. Ele estava tendo dificuldades, pois não só despertou seu corpo dracônico, como também estava controlando todos os seus poderes ao mesmo tempo. Ou ele desmaiaria, ou seu cérebro derreteria. Depois de alguns momentos, sua consciência sumiu e ele entrou em um estado em que sua mente ficou concentrada a ponto de transformá-lo em algo que era um pouco mais do que uma máquina. Torne-se uma ferramenta. Concentre-se em derrotar o seu inimigo. Esses eram os únicos pensamentos em sua cabeça. Não, havia outros. Acompanhe com seus olhos. Confie nos seus sentidos. Seus ataques ficaram mais precisos e afiados.
Qualquer um que tentasse se aproximar dele seria cortado em pedaços. A tribulação infernal que o envolvia começou a queimar de forma mais violenta, aumentando seu poder de fogo. Você foi ferido seriamente. Você foi afligido com o estado tonturá. Você foi afligido com o estado ferido criticamente. O estado autonegligência evoluiu para a beira da morte. Apesar de sua caixa torácica ter explodido, um de seus olhos estar escorrendo sangue e sua perna esquerda ter quase sido arrancada, ele continuava a procurar de forma tenaz por qualquer vulnerabilidade no rei marcial. Finalmente, Yonvou descobriu diferentes linhas flutuando ao redor dele, 3 mais grossas e dezenas finas. Ele instintivamente percebeu que eram Mudong, habilidades, poderes, magias, graças, fatores e opções. Elas estavam embaraçadas em uma bola de fios, mas não estavam fundidas como uma. Yonvou acreditava que ele as estava usando perfeitamente, mas parecia que só as tinha embaraçado sem propósito algum. Ele começou a tentar combiná-las em uma única coisa. Seria difícil, mas ele tinha certeza de que conseguiria. Seus olhos estavam focados no rei marcial, mas seus pensamentos se concentraram nas linhas até que conseguiu combiná-las em uma única linha, uma imperfeição. Vimalacitra está animado com o mundo que você descobriu com os olhos dele. Vimalacitra acena de forma ardente e dá tapinhas no joelho. Ele está te observando com um olhar afetuoso. Yonvou sentiu como se tivesse levado um tapa. Os outros tinham imperfeições, então por que ele não teria? Se tivesse se esforçado mais, ele teria visto com seus olhos dracônicos divinos. E se as tivesse apagado uma por uma, ele não teria ficado mais forte mais rápido? Não, ele balançou a cabeça. Eu só consegui vê-las agora. Ele só conseguiu vê-las porque estava em um estado de ausência de ego, algo que ele só conseguiu alcançar por causa do obstáculo insuperável que era o rei marcial. Se Yonvou não estivesse lutando contra ele, como teria a chance de ver essas imperfeições? Ele poderia até ter vivido sua vida inteira sem perceber isso. Preciso encará-lo diretamente e superá-lo. Yonvou cortou as imperfeições ao redor dele com um pouco de hesitação. Vimalacitra concorda com a sua decisão. A graça da Glubitara Negra estará sempre com você. Crack! Ele sentiu algo quebrar dentro dele. Foi um som abafado, mas, para Yonvou, foi mais barulhento do que o som de um trovão. A liberdade envolveu seu corpo e alma. A prisão de seu corpo tinha sido quebrada e sua alma aprisionada finalmente foi liberta. O tempo desacelerado voltou ao normal. O rei marcial sorriu com orgulho para ele. Você finalmente conseguiu chegar na barra da minha calça. Yonvou entendeu o que ele quis dizer. Ele tinha acabado de aprender o jeito certo de usar o seu corpo. Era só um pequeno pedaço de habilidade, mas ele conseguiria desenvolvê-la facilmente se continuasse treinando. Yonvou finalmente chegou a um novo pico, Araat. Era o passo final em que todo espadachim desejava chegar. Ele finalmente tinha pisado nesse mundo. Vimalacitra está profundamente satisfeito. No entanto, Yonvou não se deixou levar pela sensação de realização e apunhalou as imperfeições com Vigrid. A aura negra do fogo vermelho passou pelo braço do rei marcial antes de parar em seu peito. Apesar de a espada só ter arranhado o rei marcial, já era uma enorme melhoria, considerando que Yonvou nunca conseguiu tocar um único fio de cabelo dele. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Yonvou. O rei marcial assentiu em aprovação. Você foi muito bem, graças a você, claro que foi. Eu sou tão fora que consegui espancar um idiota como você para se tornar o que é agora. Yonvou deu um sorriso irônico para o rei marcial que estava se gabando. Yonvou só tinha ficado mais forte depois de absorver várias coisas e, diferente dele, só havia uma palavra para descrever o rei marcial: gênio. Yonvou devia tê-lo deixado extremamente frustrado. Mas Yonvou lançou um olhar interrogativo para ele. Como se atreve a tentar fazer o seu grande professor sangrar? O rei marcial sorriu e inclinou a cabeça. Você quer morrer? Yonvou percebeu que a ponta de Vigrid ainda estava encostada no peito do rei marcial. Sua expressão instantaneamente ficou agitada. E espera um pouco. Isso estava além do meu controle. Cala a boca.
Vou ter que te dar uma lição primeiro, discípulo rei marcial. Empurrou Vigrid com seu cotovelo esquerdo e socou Yonvou no estômago ao mesmo tempo. Yonvou sentiu o mundo girar, sem conseguir respirar. O rei marcial sussurrou de forma melosa no ouvido de Yonvou com um sorriso cruel no rosto. E acho que você se esqueceu de uma coisa. Além do professor na sua frente, ainda tem mais 8 atrás de você. Antes que Yonvou pudesse responder, os reis marciais que tinham ficado para trás pularam para cima de Yonvou e começaram a pisar nele. Brum! A porta de pedra de uma caverna abriu e Punch espremeu os olhos para a luz do sol que não via há algum tempo, sorrindo. Quanto tempo será que tinha se passado desde que ele começou a treinar no relâmpago de sangue? Ele esteve tão concentrado em seu treino isolado que nem conseguia dizer há quanto tempo estava ali. Ainda assim, ele já sabia de algumas notícias do lado de fora. Yonvou tinha finalmente voltado e declarado guerra sem sua máscara. Punch se sentia entusiasmado. Ele sabia o quanto Yonvou esteve esperando por esse momento. O fato de que tinha tirado sua máscara provavelmente significava que ele estava pronto para enfrentar o mundo. O caminho diante de Yonvou provavelmente estaria cheio de pedras e espinhos. Punch já estava antecipando quanto ele ficaria mais forte, como as batalhas e o sangue sendo derramado seriam emocionantes. Além disso, ele estava curioso para saber como Yonvou tinha ficado mais forte. Punch estava tão forte agora que seu eu do passado nem se comparava. Ele tinha confiança de que estava no mesmo nível de seu pai quando era mais novo, na época em que era chamado de gênio. Punch até estava preocupado que Yonvou pudesse estar mais fraco do que ele. Se sim, eles teriam que reorganizar a hierarquia. Afinal, a diferença de poder entre eles era um motivo para Punch ser considerado o irmão mais novo. Então eu vou virar o Yongnin e cuidar do meu irmãozinho. Ele sorriu quando pensou nisso. Seria divertido. Naquela hora, ele viu um homem de pé na entrada. Ele não estava usando uma máscara, mas era impossível de não reconhecer aqueles olhos. Yongnin. Por que o seu rosto está assim? O rosto de Yonvou parecia meio estranho. Seus olhos estavam roxos e suas bochechas inchadas. Suas roupas pareciam ter sido pisoteadas. Na verdade, parecia que Yonvou tinha acabado de ser espancado. Punch sim. Punch automaticamente deu um passo para trás quando teve um mau pressentimento com o tom de voz de Yonvou. Um calafrio desceu por suas costas. Passo. Passo. Yonvou se aproximou como um zumbi. Eu não percebi antes, mas você parece com o professor. Punch ficou confuso. E bastante o que? Antes que Punch pudesse terminar de falar, o soco de Yonvou veio na sua direção. Ele estava repassando a lição de amor. Você acha que é injusto? Pois é, eu também. Continua no próximo vídeo.